Acabamos, senhoras e senhores, One Piece. Acabei de ver o live action, acabei de ver a parte do Arlong Park, tem alguns extras pra comentar. Então, eu sou Rissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e deixe aí nos comentários o que você achou do live action. Um comentário que eu achei bem interessante do último vídeo foi que a pessoa não tinha visto o anime ainda e perguntou se podia começar pelo live. E aí eu queria agregar isso no vídeo nesse vídeo, que é... Sim, mano, se vocês não viram One Piece ainda, ir pelo live é uma opção. É claro que se você quiser aprofundar o mundo, é melhor você ir pro anime. Mas isso você vê conforme você sente o live, entende? Isso é muito importante. Porque é um defeito do live action. Ele acaba deixando o mundo um pouquinho mais plano. Ao mesmo tempo que agrega, por causa que as lutas de One Piece, o defeito maior de One Piece, que é o que eu reclamo, ele é muito enrolado. Nos começos de arco, é perfeito. Só que entra na parte da luta, às vezes dá o time da luta até acabar. A partir de Dressrosa, eu comecei a sentir isso muito mais. Que isso é lá pra frente, o pessoal que viu live nem sabe que essa ilha existe. Mas a partir dessa ilha eu acabei sentindo muito mais, que tava o timing da luta até acabado e eles continuavam. Mas a luta sempre foi um pouquinho enrolada. Por quê? O pessoal chega na ilha todo mundo junto, eles fazem assim, ó, plá, e aí vão pra cada canto. E aí você tem que resolver a luta aqui, treta lá, é um negócio que podia durar 100 episódios, dura 200, entendeu? É assim que vira brincadeira. Antes era tipo assim, podia durar 10, dura 30. Chegamos no ponto que podia durar 100 e dura 200. One Piece, senhoras e senhores. Então é um anime meio enrolation e o negócio que o live fez foi enxugar as lutas. Então, a partir do momento que a luta começava, tava todo mundo lutando, próximos uns aos outros. É claro que nesse começo era meio assim, era mais rápido as lutas, mas eles cortaram bastante coisa da parte das lutas. Então, a parte enrolation não tem. Só que junto com a parte do enrolation, eles acabaram cortando algumas coisas interessantes. Por exemplo, algo que eu não comentei, que é da parte que eles pegam o Sanji no Baratie, é que aquele mano que o Sanji ajuda... Tem um extra ali. Ele e o capitão dele, que a gente vê o Mihawk derrubando, fazem uma palhinha lá no Baratie. Isso não aconteceu, sabe? Então você não vê toda a luta mental que aquela pessoa que o Sanji ajudou fica, porque ele tem a lealdade para com o capitão dele, e ele tem aquela gentileza enorme que o Sanji fez, que salvou a vida dele pra pagar. Então a gente tem aí um quê que acontece nesse momento que ficou por aí. O Mihawk, algo que eu esqueci de comentar no outro vídeo e que eu não podia ter deixado passar, foi o Mihawk. Por quê? Ele surgiu lá pra pegar o Luffy. Aí ele descobre quem é o Luffy, e aí o Zoro chama ele pra batalha e eles lutam. Não tem o que reclamar da batalha dele com o Mihawk. Foi muito engraçado. Foi que nem no anime. A gente tem uma espadinha, uma faquinha, né? Eu acho que não dá pra chamar nem daquilo de faca. Aquele projétil de sacar rolhas lutando contra 3 espadas. Aquilo ficou muito bom. Eu gosto que o live action, eu cheguei a ver outras pessoas comentando disso, o live action manteve alguns esdrúxulos que tem no anime. Porque eu sinto que a hora que eles vão passar as coisas pra live action, eles tentam deixar as coisas mais plausíveis. E não tem como você deixar One Piece plausível. Quanto mais você olha, mais maluquice você repara. Então, assim, não tem como. É um anime que é muito caricato, esse era o medo de todo mundo na hora que isso fosse adaptado pro live action. Eles têm que manter esdrúxulo. Se eles tentarem retratar mais realista, eles vão desagradar os fãs e perder a magia do One Piece. Então eles deixaram isso loucão. Eu gostei muito da luta. Só que aí o Mihawk sai da luta e da outra vez, ele e o Luffy, eu acho que eles tiveram mais tempo pra conversar. Dessa vez não. O Mihawk bateu contra o Zoro, ele trocou 3 a 5 palavras com o Luffy e ele saiu falando bem do Luffy pra todo mundo. Ele senta na cara do Garp e fala que o filho dele, do nada. Arrumei o Garp de pai pro Luffy, gente. O neto dele, o Garp é vô do Luffy, o neto dele pode fazer sucesso aí na Grand Line, que ele é o começo de uma nova geração e que ele achou o cara sensacional. Gente, ele trocou 3 a 5 palavras com o Luffy. Por que ele saiu falando tão bem dele, como se ele fosse grande coisa? 3 a 5 palavras. Normalmente o Luffy fala umas coisas muito plausíveis. Nem sempre. Mas assim, nessas horas ele costuma falar umas coisas bem legais que encantam as pessoas que estão ao redor dele. Mas isso não foi um desses momentos, entende? 3 a 5 palavras, nada muito chocante. Tipo, o Zeff sair falando pro Garp que gostou muito do Luffy faz muito sentido, porque ele teve um tempo ali pra ficar com o Luffy, ele gostou do que o Luffy fez pelo Sanji, então faz sentido. Agora, o Mihawk faz 0 sentido, então aquilo ficou meio solto pra mim, sinceramente. Foi um negócio que me incomodou um pouco. Aí a gente vai reto pro Arlong Park. E, gente, eu tinha uma preocupação muito séria com o Arlong Park, que era água. Porque quando a gente viu o Luffy caindo na água lá no Baratie, a água era muito tipo assim... Eu não sei nem se eles jogaram o ator
dentro da água de verdade, porque não parecia. Parecia literalmente que eles tinham colocado ele pendurado por cabos no fundo azul enquanto ele fazia isso aqui. Porque a água ao redor tava muito zoada. Por incrível que pareça, apesar do One Piece rolar no mar, a água acaba não sendo algo super importante. Por quê? O Luffy não pode entrar na água e 90% do povo que ele luta, a partir do momento que o anime vai avançando, agora não, agora a gente tem um monte de gente que é normal, entre muitas aspas, mas por exemplo, ele já encontrou o Bug, que comeu a fruta do diabo também, o Bug também não pode entrar na água, então pra quem aí não conhece o anime One Piece, o pessoal comeu a fruta, nenhum deles pode entrar na água, e a partir do momento que ele vai aproximando e entrando na Grand Line e aí avançando, todos os grandes inimigos comeram a fruta do diabo, metade da tripulação do Luffy não pode entrar na água, e a outra metade normalmente não pula lá de livre espontânea vontade. Afinal, o que o Zoro vai fazer batalhando na água? Ele vai ficar assim, com a espada pra cima, entendeu? O Sanji vai ficar de ponta cabeça afogando enquanto ele chuta? Então eles não costumam pular na água de livre espontânea vontade. Isso só fica muito importante na parte dos tritões, que é tipo muito mais pra frente. Muito mais pra frente. Só que no Arlong Park a gente tem uma palhinha. E o que acontece no Arlong Park vai ser puxado lá pra frente. Porque a situação do Arlong, quando a gente vê ele pela primeira vez, ele é só um cuzão. Quando a gente chega na parte dos tritões, lá na frente do anime, a gente entende o que aconteceu e como ódio era ódio. E uma das mensagens mais fortes e importantes do anime tem muito a ver com isso. Sinceramente, foi uma das vezes que eles esfregaram na cara de, tipo, mensagens contra racismo ou xenofobia, você puxa isso como você quiser, mas contra preconceito no geral. E eu achei isso muito legal, porque eles normalmente passam essas mensagens de uma forma discreta, mas ali eles gritaram isso, sabe? E isso começa aqui no Arlong Park, com os tritões fazendo o que eles fizeram com a Nami e com o pessoal da Ilha da Nami. Só que esse povo precisa de água, sabe? Tipo, eles lutam bem na Terra, só que eles fazem um trabalho 20 vezes melhor na água. E na água, os humanos são meio inúteis. E eu senti falta deles usarem mais a água ali na cena. Ficou, tipo, a parte da luta eu achei meio xoxa. E eu não sou uma pessoa que ama luta. Eu achei que a luta que teve na base da marinha rolou bem. Na verdade, a Nami, eu gostaria que ela tivesse parecido um pouco mais covarde, mas eu não lembro se nesse começo ela já tava se mostrando meio covarde, porque ela, o Sop e o Chopper são o trio que saem correndo. Tem uma luta, eles vão correndo pro outro lado. Eu não lembro se nessa parte a Nami já fazia isso, porque faz muito tempo, eu tô no 1000 e pouco do One Piece, sabe? Puxou muito a minha memória esse live action, mas eu achei ela muito corajosa e brava enquanto eles lutavam. Eu fiquei assim, nossa, do começo ela era assim, ou isso é só pro live? Porque eu lembro dela correndo com o Sop e o Chopper com uma certa frequência. Mas é, e a luta que teve no Baratie também foi interessante de assistir entre o Mihawk e o Zoro. Aí chegou lá na luta do Arlong Park, eu acho que a única parte pra mim que foi interessante, o Sop foi interessante, porque aquilo foi muita coisa pra eles. Vocês não imaginam como isso foi muita coisa pra ele. Mas a única coisa que eu fiquei, nossa, que luta da hora, foi ele versus o Arlong, ele quebrando tudo. É realmente, foi muito inteligente. É um momento que você percebe que o Luffy não é burro, ele é só doido mesmo. Então eu acho muito importante aquela parte. Você percebe que ele não é um chongo sem noção, ele é só doido, sabe? Tem uma certa diferença. Mas ele é bem inteligente. Eu acho isso bem da hora. E eu senti falta da água ser usada, sabe? Deles terem arremessado gente na água, deles mesmo terem pulado na água. Isso foi um problema no anime pro pessoal do Chapéu de Palha, e ali no live eu acho que passou um pouco rápido e batido. Mas teve essa. Sobre a caracterização dos tritões, eu não achei ruim. Por quê? Gente, quantos de verba você acha que vai pra fazer uma pessoa, como eu e você, parecer um monstro marinho? Muito. A gente recentemente teve Avatar, o povo azul de Pandora, não Avatar a lenda de Aang. Sim, temos 2 Avatares, sim, isso deu problema na justiça. Pois é, mas, cara, pra eles parecerem alienígenas de metros de altura, com rabos longos, vai uma verba do cacete. E eles só colocam o estudo de verba porque eles sabem que eles vão ter retorno disso em bilheteria. A Netflix é meme na internet por fazer live action de anime ruim. Vocês acham mesmo? Eles já devem ter gastado uma verba do caramba fazendo o Luffy esticar, fazendo o Bug ter partes voadoras. Já deve estar, assim, um rim. Várias lutas que acontecem em barcos no meio do mar, eu senti muito isso, que ele tava evitando deixar as pessoas na água. Não aconteceram, né, assim. Tipo, o Bug foi dentro de uma cidade. Na verdade, do Bug eu não lembro se eles estavam no barco ou não. Sinceramente, eu não tenho memória pra tudo isso. Mas a gente tem a luta que aconteceu na ilha onde eles pegam o sol. Essa luta aconteceu na caruda do mar. Dava pra ver a água do lado. Em vez disso, tudo aconteceu dentro da casa. E teve uma luta, eu lembro perfeitamente, do Luffy lutando com alguém na caruda da água. E tudo isso aconteceu dentro da casa. Então eles evitaram ficar mudando de lugar, porque os cenários que eles mostraram já deve ter saído um rim pra eles. Então, pra deixar esse povo tritão parecendo realmente tritão, sem você olhar e falar assim, ah, tá, eu sei que é uma pessoa fantástica
fantasiada, ia custar horrores. E One Piece não é pra um adulto de 20, 40 anos. O One Piece, o original, o anime, o mangá, apesar de não ter problema nenhum você ter 20 a 300 anos de idade e tá vendo One Piece, é feito pra adolescente, gente. Então, assim, não achei que a caracterização dos tritões ficou tudo isso de ruim. Ai, nossa, eu olho, eu sei que é humano fantasiado e adolescentes não são idiotas. Eles obviamente também vão ver o que é humano fantasiado. Sim, sim, porque ia sair um rim colocar eles pra valer. Mas isso me deixa com medo na hora do Frank, na hora do Brook, na hora do Chopper. Eu acho que é aí que a gente vai começar a ter problema. A Robin não me preocupa, porque ela é a mais normal dos 4. Mas esses 3 me preocupam muito, porque é uma galera que vai sair grana pra colocar ali no anime por causa da estrutura física deles. E aí, mais pra frente, se a gente chegasse a ter live action até da parte dos tritões, aí provavelmente o live estaria famoso o suficiente pra ter verba pra deixar o negócio foda. Mas assim, não tem como saber, veremos. Mas por hora eu achei que ficou bom as adaptações, porque o que mais eles poderiam fazer? Eu acho que com a verba que eles tinham, saiu excelente. A gente teve algumas caracterizações de alguns personagens que podiam ter sido melhores, e outras que foram, assim, no ponto. Tem um cara do bando do Shanks, que ele sempre me chama atenção, porque ele é muito caricato. O mano que fez ele tava muito parecido, tava dando a mesma vibe, sabe? De tipo, a história tá acontecendo aqui, e você olha lá pra trás e você acha esse cara. É assim no anime. Por quê? Porque ele é muito caricato, ele tá sempre... Ele tem uns óculos, uma roupa meio chamativa, ele tá sempre com uma costelona na mão. No live ele tava lá, sabe? E ele me chamou a atenção atrás de todo mundo. Então aquilo foi divertido de ver. Eu não achei que ficou horrível, eu achei que faltou profundidade, sim. Eu achei que algumas coisas acabaram bem corridas. Tipo, parece que o anime, o defeito dele é ser muito devagar, e o live foi um pouco rápido demais. Eu acho que eles quiseram tanto entregar os primeiros personagens que surgiram no barco rapidamente, que acabou ficando meio corrido. Mas, gente, foram 8 horas de live. Cada episódio de live teve 8 episódios, cada um tinha 1 hora. Então, assim, acho que com o tempo que eles tinham e a verba que eles tinham, eles fizeram o melhor que eles poderiam. Só acho que eles poderiam, por exemplo, talvez não ter adicionado o Sanji ainda, que foi o último a entrar, e ter dado uma puxada aí melhor no que tinha. Mas eles pararam numa parte boa. Ou ter chegado até a parte do Sanji, talvez não ter chegado na parte da Nami. Só que eu acho que a parte do Arlong Park é muito importante. Porque tava divertido, tava gostoso, tinha umas partes emocionais, mas no Arlong Park você acaba vendo, assim, você vê um pouco ali da alma de One Piece, no que acontece entre o Luffy, a Nami, o Arlong. Eu achei bem interessante. Eu acho que foi uma das partes... No comecinho eu gostei muito da parte do Sanji e da parte da Nami. Então foram as minhas favoritas aí do comecinho, dos primeiros arcos de One Piece. Então eu entendi porque eles foram até ali. Só que talvez umas 2 horinhas a mais tivesse feito diferença pra gente poder não sentir que foi tudo tão corrido. Mas ainda assim eu não achei um mau trabalho. Eu só achei que pra você... Se você quiser fundar assim, nossa, eu adorei isso aqui, provavelmente você vai amar o anime e o mangá. Se você falou, ah, eu curti e foi ótimo, tá tranquilo. E se você ama o anime e o mangá e você viu isso e você se divertiu, gente, teve umas coisas que eu me emocionei, e eu não me emocionei porque no live tava perfeito. Eu me emocionei porque eu relembrei das sensações que eu tinha na hora que eu tava assistindo o anime, porque faz 3 séculos que eu comecei esse anime. Eu literalmente comecei esse anime em 2018 e ele ainda tá lançando, tem 1000 e poucos episódios. Então eu vi aquele live e eu fiquei assim, ai meu Deus, eu lembro dessa parte. Nossa, eu chorei bicas na parte do Zeff, porque eu lembrei o quanto isso pesava. E quando o cartaz do Luffy começou a circular pela primeira vez, eu lembrei da cena da última vez que eu vi os cartazes dele circulando e as pessoas que amam eles recebendo os cartazes, que é uma cena muito mais recente. E eu fiquei, gente, andamos isso tudo. Então eu acho que os fãs têm que pegar um pouquinho mais leve com live e ver isso um pouquinho mais de uma forma menos assim rígida e um pouco mais nostálgica, pra abraçar um pouco, porque a Netflix tá tentando e eu acho que esse foi um dos melhores resultados que eles já tiveram. Então eu gostaria de incentivar, eu definitivamente gostaria de ver um pouquinho mais dos atores, que aliás são muito carismáticos, pesquisem deles por aí na internet. Eu gostei muito da vibe da turma, achei que eles casam muito bem com os personagens que ele tem, principalmente o mano que faz o Luffy. O cara ele assim, catou pra ele a personalidade, ele sai gritando e pulando pra todo lado. Achei eles muito carismáticos, então eu realmente queria ver mais deles caracterizados como o pessoal de One. Mas enfim, essas foram as minhas considerações finais, espero que vocês tenham gostado. E até a próxima, comentando de um anime, não de um live dessa vez. Bye bye!